Alô, boa noite. Você está assistindo o culto da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. E eu digo boa noite porque esse é o substituto do culto que nós teríamos no nosso templo para o domingo. E eu quero agradecer a sua presença junto com a gente. Estou triste porque não podemos estar juntos, nos olhando, nos abraçando e tal. Mas ainda bem que nós temos esse meio de comunicação e você pode acessar não somente como está agora nesse culto, mas você pode ver todas as nossas lições, todas as nossas mensagens no Facebook da igreja, Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, ou também no nosso canal do YouTube, no programa Momento da Graça. Está sendo também transmitido nos nossos programas de rádio. E tudo isso, então, nós vamos colocar bem fácil aí para você acessar. Nós gostaríamos de ter um retorno, principalmente depois dessa lição de hoje. Se você desejar, você manda uma mensagem no nosso Facebook, porque nós gostaríamos de saber a decisão que você vai tomar depois de assistir essa mensagem. Nós precisamos desse feedback e nós precisamos orar por você. Mas então, eu sou o pastor Miguel, se você não me conhece ainda, um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, e é um prazer muito grande ter você junto com a gente. Mas vamos começar a nossa lição dessa noite com uma pergunta. Qual é a pessoa mais corajosa que você conhece? A pessoa que tem mais coragem, que enfrenta qualquer coisa sem medo. Quem é a pessoa mais corajosa que você conhece? É interessante que essa coisa de coragem, de ousadia, de não temer as coisas, é interessante como as coisas, com o passar do tempo, podem até mudar. O primeiro grande amigo que eu tive na vida foi um rapaz que eu conheci quando eu tinha 7 anos, ele tinha 8 anos de idade. Foi justamente o pai desse rapaz, por nome Jamie, que o pai dele veio na nossa casa mais ou menos pela época de Natal, e ele que testificou para o meu pai, que apresentou Jesus Cristo a meu pai, que era um homem ímpio, que gostava de beber, gostava de festa, que não tinha Deus, nunca ia para a igreja. E então, enquanto ele estava lá dentro de casa, conversando com o meu pai, com a minha mãe, apresentando o Evangelho, nós éramos recém-chegados na cidade, ele soube, veio visitar e pregou o Evangelho para o meu pai. Enquanto isso, eu estava no quintal com o Jamie e nós nos tornamos, assim, amigos instantaneamente. Jamie era aquele cara que não tinha medo de nada. Ele conseguia subir em qualquer árvore, assim, fino ou grosso, de qualquer jeito, ele ia até em cima e descia por cima de muros, assim, um cara destemido, corajoso no último. E nós, nessa nossa amizade, nós podemos continuar porque depois o pai dele se tornou missionário e veio para o Brasil. Mais tarde o meu pai também veio para o Brasil e nós conseguimos passar bastante tempo juntos aqui. E ele então era aquele cara que não tinha medo de absolutamente nada. E eu era aquela pessoa mais cautelosa, eu não era a pessoa mais atlética do mundo, eu não tenho muito assim, medo de altura e coisa e tal, mas eu não tinha habilidade para subir nas árvores como ele subia, para subir em cima de prédios e outras coisas.
E ele era muito afoito e, como eu disse, não tinha medo de nada. Aí os anos foram se passando e ele, né, foi embora para os Estados Unidos, eu fiquei aqui no Brasil e a gente raramente se encontra. Hoje eu estou com 72 anos de idade, ele com 73, e hoje eu continuo andando de moto e fazendo algumas aventuras, continuo andando pelos rios, sou uma pessoa assim relativamente ousada, mas sabe como é que ele é hoje? Ele é aquele cara que dirige 40, tem medo de tudo. O pai dele era muito medroso. Então ele virou, ele mudou. Ele não é mais aquela pessoa ousada, corajosa, que não tem medo de nada. Mas eu então volto para a minha pergunta, e eu admirava muito Jamie pela sua coragem enquanto jovem. Mas eu continuo perguntando a você, qual é a pessoa mais corajosa que você conhece? Pois eu vou dizer para você quem é o meu emblema, o meu ídolo de coragem. É a pessoa de Jesus Cristo. E eu vou, nessa mensagem, querer convencer você de que você precisa não somente admirar essa pessoa que é Jesus e a sua coragem, mas você precisa ter coragem para aceitá-lo e declará-lo como o Senhor de sua vida. Então eu quero mostrar alguns momentos na vida do ministério de Jesus aqui na Terra que demonstram assim vários aspectos da natureza de Jesus no sentido de ousadia, de coragem, mas também no sentido de cautela, no sentido de respeito às circunstâncias e de saber ter o equilíbrio, porque nesse momento, por sinal, que nós estamos passando, um momento crítico para o mundo, mas aqui em Cruzeiro do Sul nós estamos no momento mais difícil da pandemia, com centenas de casos por semana, mortes de amigos, de parentes, de conhecidos. Então, esse é um momento que nós precisamos de coragem. É um momento que nós precisamos, inclusive, de ousadia. Mas é um momento também de saber, o momento de recuar, o momento de avançar, o que fazer em cada circunstância. Então, é difícil, é complicado. E a maioria das pessoas são, na verdade, medrosas. São muito tímidas e não encontram a coragem para os momentos da vida, todos os momentos da vida. Então vamos para a Bíblia e vamos para Jesus. Eu quero começar contando um pouquinho um momento no meio do ministério de Jesus, quando ia ter uma grande festa em Jerusalém e Jesus estava no norte, na Galileia. Em João capítulo 7, você pode ler essa história toda, eu não vou ler porque são muitos versos, mas eu quero contar para você aqui a situação e mostrar para você como Jesus agiu e umas coisas que Jesus falou que vão nos ajudar para os momentos difíceis das nossas vidas. Então, Jesus estava no norte, a festa ia acontecer no sul. Havia uma distância, Palestina é pequena, é uma cidade, um país pequeno, de extensão pequena, mas Jesus estava lá no norte, na Galileia, e a festa ia acontecer na Judeia, na cidade de Jerusalém. Ia ser a festa dos tabernáculos. E então os irmãos carnais de Jesus, os irmãos da carne, os outros filhos de Maria, chegaram para Jesus e disseram: ora, vai ter a grande festa lá em Jerusalém.
vamos lá, porque se você é quem você diz que é, você precisa de divulgação, você precisa de atenção, as pessoas precisam lhe conhecer. Não tem um momento melhor do que esse, do que na festa dos tabernáculos que vai ter, que vai estar a nação toda ali. Então, vamos lá, que esse é um momento muito bom para você divulgar a sua obra. E a Bíblia diz aqui no capítulo 7 que eles disseram isso porque nem eles criam em Jesus. A verdade é que eles estavam assim, cutucando um pouco a Jesus. Mas o capítulo 7 começa dizendo que Jesus não pretendia descer para a Judeia porque os judeus queriam matá-lo. Os judeus tinham tanto ódio de Jesus que eles queriam qualquer circunstância, qualquer oportunidade para matar Jesus. E interessante é que quando Jesus finalmente chega o seu momento de ser entregue e de morrer, é em meio a uma festa, uma das festas dos judeus. E Jesus entra em Jerusalém, vai para Jerusalém e é preso, julgado e morto. Mas nesse momento do capítulo 7, a Bíblia diz que ele não foi. Ele diz, não, vocês podem ir na frente, eu não vou agora. E Jesus ficou na Galileia. E a Bíblia diz explicitamente que ele permaneceu ali porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo. Então veja só a situação. Jesus sabe, mesmo sendo Deus na carne, mas ele sabe que tem um momento de ir e tem um momento de não ir. Que tem um momento de ficar e tem um momento de avançar. Ele é consciente disso, ele fala isso. Ele diz que ele não vai nesse momento porque os judeus estão querendo matá-lo. Ele não quer provocar. Não é porque Jesus tenha medo de morrer. Porque se ele tivesse medo de morrer, mais tarde ele não se entregaria. Como de fato se entregou, ele chegou e voluntariamente se entregou à morte. Mas ele é sensato. Ele sabe que não deve provocar desnecessariamente um tumulto no meio do povo numa hora dessas. Então ele fica, ele não avança. Mas não é porque ele é medroso. Não é porque ele teme. Ele é corajoso. Mas ele é realista e sabe que esse não é o momento oportuno, não é a hora de ir para Jerusalém. E nós vamos ler um verso aqui no capítulo 7 daqui a pouquinho, mas antes deixa eu contar o resto da história. É que os judeus de toda a nação se congregam em Jerusalém para a festa e a Bíblia diz que Jesus vai secretamente. Nesse momento que os irmãos estão cutucando e dizendo, vai lá. Mas ele não aceita esse desafio. Ele permanece, diz a Bíblia, permanece na Galileia. Mas mais tarde ele sobe secretamente, sem o conhecimento. Quer dizer, se ele fosse como eles queriam, a gente sabe que as multidões aglomeravam ao redor de Jesus e vai ser aquela multidão que vai varrer Galileia, Samaria e Judeia até entrar nos portões de Jerusalém. Então ele não vai nessa hora, ele não vai nessas circunstâncias. Não é o momento para isso. Mas depois ele sobe secretamente e vai para Jerusalém. Ele entra na cidade. E aí acontece que, na continuação da história, os judeus descobrem que ele está na cidade. Porque ele ensina as pessoas e as pessoas começam a chegar em Jesus. E aí os judeus mandam os soldados para prender Jesus e eles voltam sem prender. Porque eles percebem quem é Jesus, eles sabem quem é Jesus, eles não têm coragem de prender Jesus. E não é o momento da prisão de Jesus.
E os judeus ficam frustrados. Mas vamos ler um verso aqui, dentro desse capítulo 7 de João, que eu espero que você leia a história toda. Mas vamos ler um verso que Jesus falou então para as pessoas em resposta à questão do tempo. Então, capítulo 7, verso 6, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Isso é João capítulo 7, verso 6. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O que é que Jesus está nos dizendo com isso? Que Jesus sabe que existe um momento exato para a morte. E ele disse, esse não é o meu. Agora, vocês estão todo o tempo expostos, todo o tempo estão no momento que vocês podem perecer. O seu tempo está sempre presente. O meu não, o meu é certo, o meu tempo ainda não chegou. Não é esse o momento, ele é Deus, ele sabe que esse não é o momento que ele vai morrer. Vai ter um momento que ele vai ter que morrer, mas esse não é o tempo. Muita gente tem lembrado, nesses últimos tempos, que Salomão, né, falou muito sobre o tempo para isso, o tempo para aquilo. Tem o tempo para abraçar e tem o tempo para afastar de se abraçar. Né? Tem o tempo de viver, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de ceifar. Então, muita gente tem, nesses últimos tempos, lembrado esse texto do famoso sábio rei Salomão. E então Jesus fala sobre esse fato que existe o tempo para tudo. Existe um momento em que a gente vai ter que partir. Tem o tempo de se curar, tem o tempo de tomar remédio, tem o tempo de não tomar remédio. Então, tudo isso é parte da vida. E Jesus, então, ele fala claramente aqui, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Então, eu quero que você pense um pouco sobre isso. As pessoas, muitas vezes, principalmente em velórios, sempre falam muito que chegou o dia dele, chegou o tempo dele. E me perguntam, e tem isso realmente, pastor? Existe essa de ter o tempo, o momento certo de morrer? Claro que Deus tem um plano para cada um de nós e um dia determinado. Só que Jesus está expressando aqui que ele, como Deus, ele sabe o tempo dele, ele sabe o momento dele. Mas nós, como seres humanos, temos que viver de que maneira? Sabendo que a qualquer momento nós podemos morrer. Nós vivemos uma vida inteira de perigos, da iminência de acontecer alguma coisa que ceife a nossa vida. Isso é normal para nós. O nosso tempo está sempre presente, diz Jesus. Nós vivemos em risco de falecer, de morrer a qualquer momento, de qualquer coisa. E nós sabemos que, infelizmente, dramaticamente, muitas pessoas estão perdendo as suas vidas para um vírus. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão morrendo de dengue, de malária, de fome, de acidente no trânsito, de infarto, de câncer, de hepatite, de tantas coisas que podem acontecer. Isso é uma coisa que Jesus, então, enfatizou aqui, é uma coisa que Jesus explicou para nós. Ele sabe que existe a realidade de ter um momento exato, mas o nosso tempo está sempre presente. Nós estamos em perigo eminente o tempo todo. Mas Jesus,
é impressionante em como ele demonstra para nós como nós podemos viver corretamente se nós soubermos que tem momentos exatos para certas coisas e que tem um momento constante em nossas vidas. Se você avançar aqui no capítulo 11 de João, nós vamos encontrar um contraste com esse momento que Jesus viveu no capítulo 7, onde ele começa revelando no primeiro verso do capítulo 7 que ele não foi para Jerusalém porque os judeus queriam matá-lo. Aí você chega no capítulo 11 e Jesus recebe um recado de duas irmãs muito queridas que perderam o seu irmão. O caso de Maria e Marta, que perderam o seu irmão Lázaro, que estava doente, e mandaram avisar para Jesus. E enquanto a doença progrediu e ceifou a vida de Lázaro, Jesus ficou do outro lado do Jordão, recolhido porque os judeus queriam matá-lo. E aí ele recebe o recado para ele ir, porque Lázaro está doente, e Jesus não vai, ele fica, ele permanece. Aí quando Lázaro morre, aí Jesus anuncia para os discípulos: agora vamos para lá, para a Judeia? Aí os discípulos reagem e dizem: mas Senhor, nós viemos para cá porque os judeus queriam matá-lo, eles ainda querem lhe matar, o perigo ainda existe. E agora o senhor quer ir para lá? Eles querem lhe matar. O senhor veio para cá porque eles queriam lhe matar, agora o senhor vai? Ah, mas é porque tem um plano maior. Existe uma coisa mais importante. Existe a necessidade de Jesus voltar e ressuscitar Lázaro, mesmo que os judeus queiram o matar, porque existe um plano maior. E Jesus então diz: nós vamos. E até alguns ficaram desesperados. Então vamos lá, assim, aquela coisa espalhafatosa. Então vamos lá, morrer todo mundo junto. Essa era a atitude dos discípulos. Mas Jesus sabe das coisas. Em outras situações, quero apenas lhes lembrar algumas outras situações na vida de Jesus, onde os discípulos eram tímidos e Jesus corajoso. Eles estavam num barquinho atravessando o mar da Galileia, lá na Galileia novamente. E a tempestade veio e o barco estava balançando, estava para afundar e não tinha como escapar. E Jesus estava fazendo, sabe o quê? Estava lá na popa dormindo. E aí os discípulos aflitos chegaram lá e acordaram Jesus, sacudiram Jesus. Senhor, acorda, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor vai deixar a gente morrer aqui? Mas Jesus estava dormindo por quê? Porque ele sabia que ele não ia morrer afogado. A morte dele não seria assim. Os discípulos tinham que ficar aflitos porque o seu tempo está sempre presente. Lembra o verso? Nós podemos estar passando por uma aflição dessa de morte iminente, que pode tocar em nossas vidas, nos nossos familiares. O nosso tempo está sempre presente. A gente precisa entender que nós estamos nessa... Mas Jesus fica tranquilo e ele ainda diz: mas vocês, por que vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? Outra ocasião, eles estavam novamente no barco sem Jesus e a tempestade chegou e Jesus veio caminhando por sobre as águas e eles começaram, quando perceberam aquela figura chegando no escuro da noite entre as ondas e o vento rijo e as ondas passando por cima do barco, e viram e gritaram: é um fantasma! E Jesus chegou e disse: não temais, não fique com medo, eu estou aqui. Você não precisa temer, eu estou aqui. E ele falou com as ondas e veio a bonança e subiu ao barco e
e chegaram do outro lado são os salvos. Então entenda, Jesus sabe. E Jesus sabe o momento de avançar, Ele sabe o momento de ficar, Ele sabe o momento de enfrentar, Ele sabe o momento de recuar. Tudo tem a sua hora. E se nós estivermos em Jesus, nós podemos enfrentar as nossas horas, o nosso presente, com coragem e com serenidade, mesmo que percamos as nossas vidas, porque Jesus sabe do momento certo. E então eu quero compartilhar com vocês mais um verso em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, onde diz assim: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Isso é provavelmente uma alusão a umas palavras do profeta Isaías no Velho Testamento, centenas de anos antes. Mas Deus está nos dizendo, através desse verso, que tem o tempo da oportunidade e que Ele nos socorre no dia da salvação. E hoje, esse é o tempo sobremodo oportuno, diz o verso. Eis agora o dia da salvação. Você está apavorado com coronavírus? É assustador? É. Devemos ser afoitos e nos jogar nos braços de uma doença? Não. Devemos saber o momento de ficar, o momento de recolher. Mas esse medo terrível que está causando tanto transtorno na nossa cidade, inclusive nas nossas autoridades e cerceando inclusive os nossos direitos e nos deixando assim perplexos. Mas olha, tem um dia da salvação e hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Hoje é o dia de ter coragem, de parar com essa conversa de que nessa eu nasci, nessa eu morrerei, né? nessa sandice, nessa bobagem de só porque nasceu numa religião de morrer e ir para o inferno nessa religião que nunca lhe anunciou o Evangelho, pois o Evangelho está sendo anunciado ainda hoje. Eu estou falando para você que Jesus entregou a sua vida para morrer naquela cruz, para pagar os seus pecados e salvar você. E hoje é o dia da salvação. Se houve em qualquer momento da sua vida a hora certa de você entregar a sua vida para Jesus Cristo, é agora, gente. É esse o momento. Essa é a oportunidade que Deus está lhe dando. Deus está lhe mostrando que vai chegar a sua hora. O seu momento é presente. A toda hora você pode morrer e perder a sua alma. Você precisa aceitar Jesus agora, recebê-lo, se humilhar diante dele, confessar os seus pecados e dizer: salva-me, Senhor. Porque essa é a hora. É o dia da salvação. E você precisa reconhecer isso. E eu quero que você faça isso agora. Se é preciso você ter medo de um vírus, de uma autoridade, ou de uma repressão, ou de uma opressão, esse é o momento para você aproveitar e dizer: eu preciso de Jesus Cristo, esse que sabe das coisas, esse em quem eu posso confiar, esse em quem eu posso depositar a minha alma, a minha vida e saber que Ele vai me salvar. Porque Ele me garantiu que agora é o dia da salvação. Se eu, pela fé, o aceito. Aceita-o, por favor, porque esse é o nosso momento. Essa é a hora de aceitar Jesus. Pois bem, fale para a gente. Mande uma mensagem para a gente. Que a gente, inclusive se você ainda tiver dúvidas, nós temos todo o prazer de entrar em contato com você e falar mais desse momento, o momento da salvação. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.